Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos destruir o assunto litisconsórcio. Esse tema está entre os artigos 113 a 118 do nosso Código de Processo Civil. Quando eu falo em litisconsórcio, essa expressão você tem que entender o seguinte. Litis vem da palavra litigantes. Então eu tenho litigantes em consórcio. Eu tenho um consórcio de litigantes. Eu tenho um conjunto de litigantes. Eu estou diante de um litisconsórcio quando eu tenho dois ou mais autores. Ou quando eu tenho dois ou mais réus. Ou quando no mesmo processo eu tenho vários autores e vários réus. Isso aqui é o quê? Litisconsórcio. Fechou até aí? Tem muita gente que tem dificuldade sobre esse tema, mas não é para temer. Esse tema é tranquilo. Porque quando eu falo em litisconsórcio, nós estudamos que o litisconsórcio pode ser ativo, passivo, ele pode ser misto ou bilateral, ele pode ser necessário ou facultativo. Esse litisconsórcio pode ser unitário ou simples. Aí ele pega e te coloca na prova. Litisconsórcio passivo, necessário, unitário. Aí tu, meu Deus, tu não entende nada. Fica tranquilo que vai ficar muito fácil para ti agora. Então vejam só. Quando eu falo em litisconsórcio, esse conjunto de litigantes ele pode ser classificado de acordo com o polo, de acordo com a obrigatoriedade e de acordo com a uniformidade da decisão. Primeiro eu vou falar contigo sobre o polo. Quando eu falo em polo, o litisconsórcio ele pode ser ativo, passivo ou misto, ou então bilateral. Tem autores que dão esse nome, bilateral. O que é litisconsórcio ativo, passivo ou misto? Ativo é quando eu estou diante de um processo em que eu tenho dois ou mais autores. Então, quando eu tenho dois ou mais autores, eu estou diante de um litisconsórcio o quê? Ativo. Eu estou num litisconsórcio passivo quando eu tenho dois ou mais o quê? Réus. Quando eu tenho mais de um réu. E misto, quando no processo eu tenho dois ou mais autores e também dois ou mais réus. Então, eu já sei o que é litisconsórcio ativo, passivo e misto. Pelo próprio nome você mata. Se eu falasse na prova bem assim para ti, qual é o nome do litisconsórcio em que eu tenho dois ou mais réus? Esse litisconsórcio ele é passivo. E qual é o nome do litisconsórcio em que eu tenho 5 autores e 7 réus? Eu estou diante de um litisconsórcio misto ou bilateral. E qual é o nome do litisconsórcio em que eu tenho 4 autores? 4 autores, eu estou diante de um litisconsórcio ativo. Fechou. Agora que tu sabe que o litisconsórcio pode ser ativo, passivo ou misto, esse litisconsórcio ativo, passivo ou misto, ele também se classifica de acordo com a obrigatoriedade. Quando eu falo obrigatoriedade, é pelo seguinte, você está num litisconsórcio, você está junto com outras pessoas no mesmo processo, vários autores e vários réus. E essa união de autores, essa união de réus, ela pode ser formada de forma obrigatória pela lei, ou seja, a lei ou a natureza da causa dizem, ó, é obrigado, vocês têm que estar juntos de forma obrigada. Então, quando é obrigado, quando você tem a obrigação de estar junto no litisconsórcio, eu estou diante de um litisconsórcio que é necessário. Agora, quando você apenas pode, você não tem a obrigação, eu estou diante de um litisconsórcio que facultativo. Então, o que é o litisconsórcio facultativo? É aquele que tu não é obrigado a estar junto com outras pessoas. É uma opção sua, é uma faculdade. Mas quando eu falo em faculdade, vida de concurseiro é difícil. E uma das coisas que eu mais digo é, concurseiro, ele tem que se afastar de pessoas tóxicas. Nós temos que ter em mente que a gente tem que estar perto de pessoas que tenham comunhão com os nossos pensamentos, que tenham conexão com os nossos desejos e que tenham afinidade com a gente. Do mesmo jeito é num processo. Tu quer fazer um litisconsórcio, tu já imaginou, tu chegar lá num processo, tu olha para a cara da outra parte, quem é você? Não sei, o que tu está fazendo aqui? Sei lá, velho. Gente, não. Para eu estar no litisconsórcio, eu tenho que estar algo ligando. Então, apesar do litisconsórcio ser facultativo, eu posso. Só que eu vou estar num litisconsórcio facultativo desde que eu tenha o quê? Comunhão, desde que eu tenha o quê? Conexão no pedido ou causa de pedir, desde que eu tenha o quê? Afinidade. Em provas é só tu gravar essas 3 palavras. Eu tenho que ter comunhão de direitos ou de obrigações. Eu tenho que ter conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ritsu, como assim? Imagina o seguinte. Imagina que eu estou numa faculdade com você. Eu estou numa faculdade e chega um professor e fala o seguinte, olha, nessa sala de aula eu discrimino A, B e C.
e tem 5 pessoas que são discriminadas por esse professor na sala de aula. Eu te pergunto, cada um pode entrar com uma ação separada? Pode ou não pode? Pode. Mas se esses 5 quiserem entrar com a ação em conjunto, eles podem. Por quê? Porque eu estou diante de um caso que existe comunhão. Eu estou diante de um caso em que eles podem fazer o mesmo pedido na justiça. Então, eles facultativamente podem participar de um quê? De um litisconsórcio. Então, para ter litisconsórcio, lembre-se, eu tenho que ter comunhão, conexão ou afinidade. Tem concursos que tu se aprofunda um pouquinho mais, tá? Que não é o caso, não há necessidade para esses casos aqui, mas quando você for estudar mais à frente, ou então um outro curso de CPC que eu faça contigo lá para outras carreiras jurídicas, eles vão te falar que esse por afinidade aqui é um litisconsórcio impróprio. Mas assim, só a título de conhecimento. Para a nossa prova aqui, eu quero que tu grave. Eu posso participar num litisconsórcio facultativo? Posso, mas para isso, eu e as outras partes que estão comigo, nós temos que ter o quê? Comunhão, conexão ou afinidade. Fechou até aí? Beleza. Eu já sei o que é litisconsórcio facultativo. E o litisconsórcio necessário? O litisconsórcio necessário é aquele que você é obrigado a estar com outras partes no mesmo processo. Obrigado, tu não tem opção. Ritson, mas como assim? É porque a lei manda. A lei determina ou a natureza da causa. Isso como assim? Eu já estudei contigo nesse curso aqui, cônjuges. E eu falei para ti o seguinte, eu falei que quando tiver um direito real imobiliário, salvo o casamento de quem sabe, separação absoluta de bens. Quando eu tenho um direito real imobiliário, se eu entrar com ação contra o marido e envolver direito real imobiliário, a esposa também tem que ser citada no processo. E quem diz isso é o CPC, a lei. Ou seja, a lei está dizendo que no caso de direito real imobiliário, o marido não pode ficar sozinho. Tem que estar marido e esposa. Ou seja, eu tenho duas partes, eu estou diante de um litisconsórcio. Por que eu tenho esse litisconsórcio? Porque a lei obriga. A lei fala que é necessário. E para esse processo ter validade, todos os litisconsórcios necessários têm que ser citados. Fechou até aí? Então, litisconsórcio facultativo, você pode. Você pode desde que haja comunhão, conexão ou afinidade. O necessário é quando você deve. Você deve porque a lei manda ou porque a natureza da causa manda. Agora, olha só. Nós já conversamos nesse curso sobre um assunto chamado ação. O que é ação? É o direito que você tem de pedir lá no Poder Judiciário proteção a um direito. Pedir a tutela jurisdicional. E eu te pergunto, você é obrigado a entrar com a ação ou o direito de ação é uma faculdade? Digamos que você pegou um avião e te abandonaram no aeroporto. Você é obrigado a entrar com a ação? Não, Ritson, não sou, eu entro se eu quiser. Então, o direito de ação ele é uma faculdade. Você não é obrigado a exercer. Então, por conta disso, eu quero que você tome cuidado. Eu falei contigo sobre litisconsórcio ativo. O que é ativo? Quando eu tenho mais de um autor. Passivo é quando eu tenho mais de um réu. E misto é quando eu tenho vários autores e vários réus ao mesmo tempo. Cuidado com o litisconsórcio necessário. Por quê? Eu posso te obrigar a ser autor? Eu posso te obrigar a entrar com uma ação? Não. Então, não existe litisconsórcio necessário ativo. Não existe por quê? Porque eu não posso obrigar ninguém a entrar com ação. Ah, Ritson, só pode entrar com ação se você tiver lá com ação. Não. Ritson, e o cônjuge? O cônjuge, eu te disse o seguinte, eu falei para você que um cônjuge não necessita do consentimento. Eu não falei que vão estar os dois juntos. Eu falei do consentimento. Um cônjuge não necessita do consentimento do outro para propor ação, salvo o direito real imobiliário. Então, eu não estou falando que os dois vão ser autores. Eu estou falando que um vai ser autor. Mas, para ele ser autor, ele depende do consentimento do outro quando for direito real imobiliário. Então, cuidado para não confundir. Então, lembra do seguinte, litisconsórcio necessário ativo, não tem. Se cair na prova, não tem. Ritson, mas não tem. Caiu na prova, não tem. Porque ninguém pode ser obrigado a entrar com a ação na justiça. Fechou até aí? Agora vem cá comigo. O que é um litisconsórcio passivo necessário? Opa, Ritson, sabe.
Litisconsórcio passivo necessário. Litisconsórcio é quando eu tenho várias partes no processo. Passivo. Por que ele é passivo? Porque eu tenho mais de um réu. E necessário. Necessário porque eles devem estar juntos. Existe uma obrigação. Fechou até aí? Deixa eu ver mesmo se você está bem. E o litisconsórcio ativo facultativo. O que é o litisconsórcio ativo facultativo? Litisconsórcio ativo facultativo é aquele litisconsórcio que eu tenho mais de um autor. E esse conjunto de autores não está ali de forma obrigada. Ele está ali por uma faculdade. Porque entre eles existe uma comunhão, uma conexão ou afinidade. Fechou até aí? E para eu ficar feliz, o que é um litisconsórcio ativo necessário? Ativo porque tem vários autores. E necessário porque a lei manda que esses vários autores... E a lei pode mandar esses... Não pode. Então, existe litisconsórcio ativo necessário? Não, que foi o que eu acabei de te falar. Fechou até aí? Então, eu já sei o que é litisconsórcio ativo, passivo, misto, facultativo e necessário. Vamos falar para a última classificação aqui, que é o simples e unitário. Lembrando que existem outras classificações doutrinárias, só que para os concursos que nós estamos trabalhando, isso daqui é o suficiente, tá? Eu tenho o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. O que é litisconsórcio simples? O simples é quando o juiz pode dar decisões diferentes para os litisconsortes. Já o unitário é quando o juiz tem que dar uma decisão uniforme para todos os litisconsortes. Olha a letra U. Ritson, eu não entendi, Ritson. Vejam só. Imagina que você está me assistindo aí, você esposa, você marido. E o Ministério Público se invoca. O Ministério Público ele pega e fala bem assim, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar com uma ação pedindo anulação do casamento. Caraca, Ridson. E o Ministério Público pode? Ele entra. O Ministério Público quer anular o teu casamento. E tu, festa, é isso, Ridson. Não, porra, que é isso? Faça uma coisa dessa, pelo amor de Deus. O Ministério Público quer anular teu casamento. O que acontece? Você vai ser citado, marido, e você, esposa, também. Por quê? Porque vocês dois vão ter que participar desse processo. O Ministério Público é o autor. Então, se eu tenho dois, marido e mulher no polo passivo, eu tenho um litisconsórcio. O juiz não tem que dar uma decisão? Tem. Tu já imaginou se o juiz chegasse e falasse bem assim, marido, para você o casamento é válido, mas esposa, você não, você está livre que para ti o casamento é nulo. Tu já pensou? O marido está casado com ela, mas ela não está casada com ele. Isso não pode, realmente não pode. Não pode porque ou o casamento é válido para os dois, ou o casamento é inválido para os dois. Porque quando eu estou falando em anulação de casamento, o juiz tem que dar a mesma decisão para todo mundo. Ou anula para os dois, ou não anula para os dois. A decisão tem que ser o quê? Uniforme. E quando eu estou diante de um caso em que a decisão tem que ser uniforme, eu chamo de litisconsórcio unitário. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Mas olha só. Imagina que nós estamos numa festa rave. Ritz, o que é festa rave? Não sei. Nunca fui. Tenho até vontade de saber como é que é. Você sabe como é que é? Se sabe, me manda uma mensagem depois aqui embaixo, tá? No vídeo lá embaixo tem um negócio para você mandar comentário. Manda lá como é que é a festa rave. Mas olha só, você foi na festa rave, você não pode mais ir. Mas imagina que a gente vai numa festa rave, 1.500 pessoas, e de uma hora para outra pega fogo na festa rave. Se pegar fogo na festa rave, será que aquelas pessoas que estão lá, será que elas podem entrar com uma ação contra o cara que armou a festa, que montou a festa, que organizou a festa? Pode, Ritson. Não tem nenhuma lei obrigando elas a entrarem em conjunto. Então, elas podem entrar de forma facultativa. Se quiser, cada um entra separado. Mas o que vai acontecer? O juiz vai pegar esse litisconsórcio facultativo. Ele vai pegar esse litisconsórcio facultativo em quem tem várias pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para a pessoa A. E a pessoa A teve queimadura de 1º, 2º e 3º grau. A pessoa B teve queimadura de 1º e 2º grau. A pessoa C não teve queimadura nenhuma. A pessoa D só queimou os cabelos da bunda. Me responda. Nesse caso, o juiz vai dar a mesma condenação? O valor do dano moral vai ser o mesmo para todo mundo? Não, Ritson.
para o cara que queimou a bunda, para mim o dano moral tem que ser maior. Isso aí já é contigo. Eu estou te falando que eu tenho litisconsórcios em que o juiz pode decidir de forma diferente para as partes. Quando ele pode decidir de forma diferente, o litisconsórcio não é unitário. O litisconsórcio é o quê? Simples. Porque se ele fosse unitário, a decisão teria que ser uniforme para todos os litisconsórcios. Então vem cá comigo. Litisconsórcio ativo, passivo e misto. Ativo, mais de um autor. Passivo, mais de um réu. Misto, os dois. Litisconsórcio facultativo e necessário. Qual dos dois que você é obrigado a estar em conjunto? Por conta da lei ou por conta da natureza da causa? O necessário. O facultativo você pode, mas você pode desde que eu tenha uma das três condições. Não precisa ser as três, pode ser uma só. Desde que eu tenha comunhão, conexão ou afinidade. Agora, para eu ficar feliz, eu tenho o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. Qual é o nome do litisconsórcio em que o juiz tem que dar uma decisão uniforme para todos os litisconsórcios? Qual que é? Litisconsórcio unitário. Porque no simples a decisão pode ser diferente. Fechou até aí? Agora, para arrombar a boca do balão, o que é um litisconsórcio? Passivo, necessário, unitário. Olha só, o que é um litisconsórcio? Passivo, necessário, unitário. Passivo, porque eu tenho mais de um réu. Necessário, porque esses réus, eles têm que estar em conjunto por uma obrigação, eles devem. E por que unitário? Unitário porque o juiz tem que dar uma decisão uniforme. Fechou até aí? Beleza. Então eu já sei tudo isso daqui. Agora vamos falar para o seguinte. O que acontece? Não tem esse litisconsórcio facultativo em que as partes podem estar juntos? Elas podem estar junto. Só que às vezes juntam 1000 autores, 1.500 autores, como é o caso da festa rave. Eu tenho 1.500 autores, 1.500 pessoas juntas no processo. Quando eu tenho 1.500 pessoas movendo uma ação, 1.500 autores, isso vai prejudicar a rápida solução do litígio, porque vai demorar, pô. Tu vai ter que fazer uma audiência com 1.500 pessoas, ainda tem outra. 1.500 autores dificulta a defesa, pô, vai dificultar o cumprimento. Então, o que vai acontecer? Quando estiver diante dessa situação, cuidado no litisconsórcio facultativo. Quando tiver litisconsórcio facultativo, em que a quantidade de gente, ela prejudica a rápida solução da causa, ou então dificulta a defesa, tu sabe o que o juiz pode fazer? O juiz pode limitar a quantidade de pessoas. Cuidado, o juiz só pode limitar se o litisconsórcio for facultativo, porque se for necessário ele não pode. Por que ele não pode? Porque no necessário as pessoas devem estar juntas, aí não tem como. Então o juiz só limita no facultativo. Essa situação em que o juiz limita a quantidade de litisconsórcios facultativos, dá-se o nome de litisconsórcio multitudinário. Então eu tenho 1.500 pessoas, o que esse juiz vai fazer? Ele vai pegar essas 1.500 pessoas e vai dividir elas em vários processos. Para quê? Para não prejudicar, né, para o processo andar rápido. E então ele vai dividir em vários processos. Hidson, quantos em cada processo? O juiz que vê, não viaja, ele analisa no caso concreto. Se for uma causa exclusivamente de direito, ele pode colocar mais pessoas. Agora, se tiver que fazer audiência, né, ele vai colocar menos. Então, grava apenas que ele limita e ele vai dividir esse monte de gente. Essa multidão toda é dividida. E quando falar nessa multidão, lembre de litisconsórcio multitudinário. Porque essa multidão prejudica a rápida solução do litígio ou então dificulta a defesa. Fechou até aí? Isso agora eu fiquei na dúvida. Se o juiz dividir o processo, vai demorar para ele dividir, não vai? Vai. Isso, como é que o réu vai fazer para contestar? O prazo dele vai correr? Não, fica tranquilo. Enquanto o juiz faz essa divisão, é igual quando tem futebol na escola, faz a fila, você time A, você time B, você time A. Enquanto ele vai fazendo essa divisão, o prazo para o réu contestar é interrompido. Aí o que vai acontecer? O prazo para o réu fica interrompido, o processo fica paradinho até o juiz fazer a divisão. Depois que terminar a divisão, depois que intimar, aí o prazo volta a correr.
Fechou até aí, pessoal? Então eu sei o que é litisconsórcio multitudinário. Caríssimos, sangue no olho até a posse, pra cima a caveira. Daqui a pouquinho a gente vê a parte 2 de litisconsórcio. Fui!